Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Almari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia, Marituba, a minha querida Umarilândia, foi sempre o que eu quis. (10 de janeiro de 2026, sábado. Bom dia, as minhas amadas acadêmicas. Bom dia, meus amados acadêmicos. Bom dia, minhas amadas acadêmicas honorárias. Patrícia Alencar, prefeita municipal, Ellen Carla, Bárbara Besteiro e o acadêmico honorário Alain Besteiro. Um abraço também para a vice-prefeita Bárbara Peça Marques. Um abraço também vai para o vereador Raimundo Carneiro, presidente da Câmara Municipal de Marituba, do mesmo modo que aos excelentíssimos senhores vereadores que constituem o Parlamento Municipal. Um abraço também vai para o Nilson Serrão, chefe de gabinete da prefeita Patrícia Alencar, e para o secretário especial de governo Anderson Lima. Aquele abraço para as fiéis e os fiéis ouvintes do programa, as poetisas, os poetas, as escritoras e os escritores de Marituba, aos professores, os queridos professores, as professoras, os alunos e alunas e os amantes da literatura. Estamos começando em Umarilândia o programa A Literatura nas Ondas do Rádio, um espaço onde a palavra ganha voz, a leitura cria asas e a cultura caminha de mão dadas com o povo. A frase do programa: cada qual sabe amar a seu modo, pouco importa, o essencial é que saiba amar. Machado de Assis. Vou repetir: cada qual sabe amar a seu modo, pouco importa, o essencial é que saiba amar. Frase machadiana. A mensagem central de Machado de Assis nessa frase é a valorização da autenticidade e da diversidade nas formas de amar, enfatizando que o importante não é o como se ama, mas o fato de amar, defendendo a subjetividade e a individualidade em uma das emoções humanas mais complexas, sem julgamento, focando no essencial, a capacidade de sentir e expressar afeto. Não existe um jeito certo de amar. O essencial é o sentimento. Não existe um amor padronizado. Tem que ser assim e pronto. Não é assim. Essa frase machadiana reflete a profundidade psicológica
e a observação aguçada de Machado de Assis sobre a natureza humana, frequentemente presente em suas obras. O mestre Orlando sabe muito bem, porque ele é machadiano. A palavra amor vem do latim amare, que significa gostar de algo ou de alguém. E o Muramu? O Muramu, meu amor, em francês. Já a paixão vem do latim passio. Originalmente significa sofrimento. A paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo chamamos paixão, mas foi sofrimento de Jesus Cristo na cruz. A paixão também é o ato de suportar. Com o tempo, o termo paixão passou a expressar emoções intensas, entusiasmo. A palavra revela também uma dualidade, pois tanto pode ser de alegria quanto de dor. Correto. Estou apaixonado, ou essa paixão me mata, né? Ou essa paixão me mata. A paixão é muito diferente do amor. Nós vamos continuar com este tema, que é um tema interessantíssimo, porque o amor maior, o amor é de Cristo Jesus, de Deus. Uma palavra, mestre Orlando. Bom dia, nossas queridas ouvintes e aos nossos queridos ouvintes. Mais uma vez estamos aqui, nesse momento prazeroso, né, que nós compartilhamos e curtimos com vocês, ouvintes da Rádio Mari e ouvintes do nosso programa. Desejando mais uma vez um abençoado ano novo, um abençoado ano de 2026, de realizações, paz, saúde e muita reflexão sobre a situação do nosso país, né? Este ano nós teremos muitos eventos importantes, né? Copa do Mundo, eleição, né? Então é importante que nós também saímos um pouco da nossa zona de conforto para pensar de forma coletiva. E, presidente, esse tema que você abriu o programa, muito interessante, mas veja bem, a questão da linguagem, ela é algo assim inusitado, né? Extraordinário. Por exemplo, você sempre fala dessa dicotomia do amor e da paixão, que eu concordo. Mas veja bem, quando você está amando alguém, não tem um termo relacionado com amor, mas relacionado com paixão, né? Quando você fala que você está apaixonado, não significa que seja paixão, você está amando alguém, né? Então veja como é a linguagem, quer dizer, ela usa um termo que originalmente seria relacionado com sofrimento, né? Que é o termo que você fez aí, a origem da palavra. Então, quando você fala que está apaixonado, na verdade você não se refere especificamente à questão da paixão, né? Mas também à questão do amor. E também vamos hoje tratar de um tema muito importante. Dia 7 agora, próximo passado, foi comemorado o dia da leitura. E nós então iremos falar aqui no grande programa da importância da leitura, né? O que é que ela faz, o que é que ela promove, né, de benefício para todos nós. Nós trouxemos também alguns trechos sobre a questão do dia do leitor e paralelamente com o mestre Orlando iremos debater e abordar. Olha só, o Naldo Trindade, bom dia, meu amigo, acordou cedo na frente do Penedo. Foi. Bom dia, meu amigo Lázaro Falcão. Bom dia, mestre Orlando. Bom dia. Bom dia, Alex Carvalho. Alex Carvalho ainda não chegou. Mas tá, chegou. Estou aqui ligado na Umari. Um abraço para o Naldo Trindade e família. Abração, Naldo. Agradeço, Naldo. Você não esqueceu mais de mim, né? No prosseguimento da questão do amor e da paixão, o ciúme. Aí me veio à memória, quando eu estava fazendo o roteiro do programa, a questão do feminicídio. É uma tristeza. Eu não admito, eu não aceito. Desde que eu era delegado de polícia, eu agia com muito rigor quanto a isso do feminicídio
que antes era homicídio é de homem, mas agora é feminicídio. Então a paixão, ciúme e feminicídio. Tirar a vida de uma mulher era considerado, antes do feminicídio, como crime passional, por paixão. Passional é paixão. Motivado por sentimentos intensos, como ciúmes e vinganças. Sim. Era tipificado como homicídio. A Lei Maria da Penha e outras decisões do Parlamento Nacional, sancionadas pelo Presidente da República, mudaram essa figura típica penal. Agora é feminicídio no artigo 121A do Código Penal. Olha o que diz o tipo penal do feminicídio: matar a mulher por razões da condição do sexo feminino. Correto. Bem explícito, né? Prisão de 20 a 40 anos. Era até 30, agora é até 40 anos. Então, qual é hoje a figura penal? Matar uma mulher por ser mulher. Não existe mais outra alternativa. Correto. Matou mulher, vai responder por feminicídio. Porque eu não sei se o mestre Orlando lembra-se, em tempos passados, nós já temos muita experiência, já temos números de vida um pouco já adiantados, que antigamente, eu sou advogado, mas eu nunca fiz isso, fiz muito tribunal de júri. A tese da legítima defesa da honra, os advogados defendiam na tribuna do tribunal do júri que mataram a mulher em defesa da sua honra. Foram enganados, pegaram o chifre e alegavam pegaram o chifre porque não correspondiam ao amor da mulher. Isso mesmo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eles apresentavam a tese de defesa da honra, por isso que eles matavam a mulher, e muitos casos famosos no Brasil foram de absolvição de matadores de mulher. Agora a história mudou. Agora eu me vejo como operador de direito, eu me vejo encucado, porque aumentou a pena até 40 anos e os homicídios, os feminicídios continuam. Isto é uma questão até mais, né? Gravíssima que o Brasil atravessa. Mais intensidade, inclusive. Matar a mulher. A cada 3 horas, mestre Orlando e Alex, a cada 3 horas no Brasil, uma mulher tem a sua vida tirada. Ninguém pode tirar a vida. A vida é um dom de Deus. É um dom de Deus. É uma dádiva. É uma graça. É inadmissível que isso continue acontecendo no Brasil. Aí, amor e paixão, que o mestre Orlando também vai falar a respeito disso, não vai falar do leitor, né? Leitor também. Mas também isso. Amor e paixão. O amor é frequentemente visto como um sentimento mais profundo, duradouro e estável, que envolve respeito, lealdade e um compromisso em cuidar do outro. A paixão, por outro lado, é caracterizada por intensidade e rapidez, muitas vezes ligada a impulsos sexuais e prazeres. Embora a paixão possa ser intensa e efêmera, o amor se constrói com o tempo e envolve uma conexão emocional mais profunda. Depois continuaremos com o tema. Que é muito interessante, né? Presidente, e só para fazer um adendo aqui, essa questão do feminicídio, ela tem uma relação, digamos assim,
de oposição, de contraponto à questão do machismo, né? Sim. Porque, por exemplo, o machismo, a palavra machismo, ela tem uma certa relação com a supremacia do macho, a supremacia do homem em relação à mulher. A superioridade, né? Superioridade. Então eu acho que os homens, eles carregam muito isso até de uma maneira meio cultural, né? Porque, por exemplo, se houvesse uma situação diferenciada, se o número de mulheres que matassem os homens fosse maior do que dos homens que matam as mulheres, nós teríamos uma outra tipificação penal na defesa do homem, que estaria sendo vítima, né, estatisticamente, da mulher. Mas não acontece isso. Não acontece isso. E aí, a questão o que você falou muito bem, né, a questão da defesa da honra. Mas e a honra da mulher, né? Exatamente. Não é? Mas assim, tem uma frase, presidente, que é muito interessante, de um escritor americano chamado Ernest Hemingway, né? Famoso. Vou falar sobre ele. Pois é. E ele falou uma coisa interessante. Ele disse mais ou menos assim: quem já amou intensamente e perdeu esse amor, já sentiu o sabor da morte. Olha que coisa extremamente profunda, né? Quando ele fala quem, o quem é um pronome de terceira pessoa. Não está se referindo só ao homem, né? Então ele diz que quem perde o amor já sentiu o sabor da morte. Então ele relaciona amor, que é um sentimento, nessa frase, tão profundo, né? Tão potente, tão substantivo, que ele referencia em relação à morte. Quer dizer, o sabor do amor perdido é o sabor da morte, né? Então, essa relação, como você falou, a relação amorosa, ela é uma relação muito complexa, né, presidente? É difícil. Muito difícil. Muito difícil. A relação do pai com o filho é complexa, com o irmão é complexa, mas é um outro tipo de relação. Não envolve paixão, não envolve essa questão do pertencimento que geralmente o homem acha que tem em relação à mulher. Então é um tema muito importante e que merece sempre ser discutido, né? Eu acho, inclusive, voltando à tradição da preparação para o casamento, existem as consequências, existem as inconveniências, mas existia o noivado, que o noivado era a preparação, passavam tempo noivos, né? Se conhecendo, porque se você não se conhece, você não convive. Então ficavam se conhecendo no noivado e depois do casamento. Porque se você não se conhece profundamente, uma relação a dois é muito difícil. Né? Curiosidades literárias. Eu às vezes me pergunto, mestre Orlando e Alex, por que me dá vontade de escrever tanto? O mundo da literatura é, sem dúvida, alimentado pela curiosidade sobre o que leva uma pessoa a criar suas obras. A inspiração literária é um tema que intriga leitores e quem tem vontade de entrar no mundo da literatura. A literatura é a arte da palavra, ou a arte da escrita. Vem do latim letra, isso, sendo frequentemente associada a momentos de inspiração divina. No entanto, a verdade por trás da inspiração literária é bem mais complexa e muitas vezes surpreendente. Ernest Hemingway dizia que a escrita não depende apenas de momentos de iluminação, mas de uma rotina constante e da dedicação de escrever todos os dias, começando a jornada literária nas primeiras horas da manhã. O mestre Orlando uma vez me disse, faz tempo que ele me disse isso, que ele estava dentro do ônibus, aí viu, não sei se foi uma paisagem, viu qualquer coisa de dentro do ônibus, pegou o lápis, pegou a caneta, pegou o papel, anotou e fez uma poesia. Pois Ernesto Hemingway foi prêmio Nobel de Literatura em 1954,
com a obra O Velho e o Mar. Que coisa maravilhosa. Um né? clássico Clássico, é. sobre a luta, Uma metáfora, né? dignidade e perseverança de um velho pescador cubano. E um livro pequeno, né? Ele não é muito caudaloso, né? Dá para ler. Na verdade, a inspiração literária pode surgir de diversas formas, seja por meio de momentos tranquilos de observação, condições externas imprevisíveis, Correto. ou pela necessidade de transmitir ao mundo o que se passa na mente Correto. e no coração de quem escreve. Nós vamos falar depois, se houver o tempo necessário, a respeito de Iracema, rapidamente, de José de Alencar, e do dia e uma obra do mestre Dr. Ezequias Opa! Mesquita da Costa, Um Terrível Estresse. É. Aqui é o poema Falando de Amor. Vamos declamar ou ler, como o mestre Orlando manda, Amor Correspondido, da acadêmica Luciane Opa. Cunha, cadeira número 3. É a cadeia que mais se mexe na almaria, né? Bate forte coração, sinta a emoção de amar e ser amado. Sentir o corpo arrepiado, mãos trêmulas, estrelas ingênuas, olhos brilhantes, sorrisos cativantes, toques suaves, portas que se abrem, ternura que entra, paixão que arrebenta, músicas de sintonia, retrato da poesia que o teu amor em minha vida pintou. Olha só. Né? Luciane Legal. Cunha, nossa grande acadêmica, grande poetisa, grande poetisa. Canção, poema, eu acho que o Naldo já deve estar lá. O Naldo já deve estar colado. Pulou da rede. Canção, poema. De Cartola, O Sol Nascerá. Opa! Ah, sorri, eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Olha só que linda, né? Fim da tempestade, o sol nascerá, fim desta saudade, e de ter outro alguém para amar. Ah, sorri, eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Eu continuava quando eu ficava cantando fim da tempestade, né? O sol nascerá, fim desta saudade, e de ter outro alguém para amar. Eu não sou água pra me tratares assim, só na hora da sede é que procuras por mim. A fonte secou, quero dizer que entre nós tudo acabou. Mentiroso. Que letra, né? Lindo, 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 Muito. lindo. Vamos lá. 50 contos, 50 reais para quem acertar a alternativa que vamos ver aqui já já. Diga qual das alternativas não tem nada a ver com a letra da música do Cartola. Qual é o título dessa canção? O sol nascerá. Ah, correto. O sol nascerá. Primeira alternativa, a metáfora do sol surgindo. Tem nada a ver, né? É. A alternativa que não tem nada a ver com a... A Com a alternativa letra. que não tem nada a ver com a letra do Cartola. Correto. A metáfora do sol surgindo após a tempestade expressa a fim da tempestade, o sol nascerá. Transmite a ideia de que os momentos ruins não passam, que sempre existe a possibilidade de recomeçar. B. Cartola mostra que a tristeza e a saudade
podem ser substituídas por novas alegrias e amores. C. A música O Sol Nascerá incentiva quem a ouve a enfrentar a vida com confiança no futuro. 8231-2958. Essa tá um pouquinho mais difícil, né? Com a palavra, mestre Orlando. Pois essa tá um pouquinho mais, né? Até pela complexidade da letra, né? Mas assim, presidente, rapidinho aqui, antes de nós encerrarmos, existe a teoria, hoje nós estamos discutindo literatura, né, em toda a sua pureza, né, conceitual. Então veja bem, existe uma teoria sobre o poeta artesão, né, e o poeta possesso, né? Então o poeta artesão, ele está dentro do conceito do Hemingway, né? É o poeta que é o artesão da palavra. Ele acorda de manhã e vai produzir o seu material. É como se fosse um profissional da literatura. Mas o poeta possesso é aquele meio maluco, né? Em que a literatura para ele é um momento, é um terremoto, né? É um maremoto. Então ele está parado, sem intenção nenhuma de escrever, e de repente, né, dá aquela epifania na cabeça, ele olha alguma coisa e de repente corre e vai escrever. Então tem essas teorias, são interessantes, né? Porque a literatura é assim. E outra coisa, presidente, imagine, por exemplo, um ribeirinho. Nós estamos falando aqui do momento da poesia, do momento da literatura. Imagine um ribeirinho que passou a vida toda num ambiente extremamente limitado, restrito, na beira de um rio, com atividades muito específicas, né? Nunca leu nada, não foi alfabetizado, mas de repente, em um fim de tarde, a mulher observa aquele ser embrutecido, digamos assim, pela sua condição vivencial, né, pelo meio em que ele vive, sobe o trapiche lá perto da casa dele, aquele trapichezinho em que ele pega a sua canoa, e ela observa ele olhando para o entardecer. Aquele entardecer que é por si só já uma condição literária, né, Alex? O sol se pondo atrás das árvores do outro lado do rio, avermelhado. Esse momento, presidente, é um momento de poesia. Só que essa pessoa, como é que ela vai expressar isso? Né? Ela não sabe escrever. E às vezes o vocabulário dela é tão restrito que ela não tem como expressar. Mas se você olhar para essa pessoa, para o seu olhar naquele momento, né, ou então na hora em que o filho está nascendo, é um momento de poesia. É verdade. Eu, por exemplo, mestre Orlando, você deve lembrar que quando eu escrevi, e graças a Deus fui premiado com o Rio Fartura. Sim. E escrevi o Sumiço do Mirizinho. O Sumiço do Mirizinho era uma relação relacionado com o boto, que é a tradição do Marajó. E eu trabalhei 12 anos no Marajó, e lá na noite, na madrugada, com preocupações com o meu trabalho. Mas chegou a assumir alguma vez o papel do boto realmente de verdade? Não, eu fiz o boto encantador, o boto namorador. Quem não fez? Você fez também lá em Viseu, e nós fizemos muito tempo, namoramos muito. Pois bem, e eu vivia ali no Marajó, eu vivi o Marajó. Quando eu escrevi o Rio Fartura, foi defendendo o meio ambiente, defendendo a fauna do Marajó. E escrevi o Sumiço do Mirizinho. Muito legal, um texto bom, né? E fui premiado, graças a Deus, nesses dois contos. A acadêmica Suelen escreve também sobre o Marajó, sim, né? Sim. Sobre o Marajó. Textos muito legais, né? Muito bons. Nós vamos para o apoio cultural. Voltaremos no segundo tempo com o mestre Orlando e a literatura pura. Segundo tempo, 8h35 em Umarilândia, capital do Umari. Olha, minha gente, houve empate aqui e eu passei... Triplo, né? Houve um empate aqui, eu passei para a assessoria jurídica do mestre Orlando.
a respeito, e ele opinou e eu aqueço, eu aceito a sugestão dele. O Alex acertou, mas também acertaram o Mauro Penedo e o Naldo Trindade. É a alternativa A. A metáfora do sol surgindo após a tempestade expressa fim da tempestade, o sol nascerá, transmite a ideia de que os momentos ruins não passam. Correto. Passam. Eu acho que eu não escutei esse não aí. Que aí é a questão. Não passam. Passam. É verdade. Que sempre existe a possibilidade de recomeçar. É a mensagem do Cartola. O sol nascerá. Para que o sol nasce? Para nos iluminar. O sol Deus. Os tempos ruins passam, sim. Senão nós estaremos... Nós estaremos estressados sempre. Sempre. Adriana, parabéns, Adriana, a você, sua esposa, sua família, pela sua participação no programa. Fica para a próxima, fica mais atenta, Adriana. Nós vimos falando do amor, né? Estamos falando do amor, desse sentimento maravilhoso. Eu, na confraternização, o mestre Orlando não pôde ir na confraternização da nossa academia, eu li um conto, uma crônicazinha teatral, que o amor é uma flor roxa que dá no coração do trouxa. Isto era uma música de carnaval antigamente. A frase, o amor é uma flor roxa que dá no coração do trouxa, é uma metáfora que simboliza a ingenuidade e a dor do amor não correspondido. Ela reflete a ideia de que, ao se apaixonar sem reservas, pode se machucar emocionalmente. A cor roxa da flor é uma escolha que reforça a ideia de algo estranho e doloroso. Sim. O amor é eterno até enquanto dura. A expressão musical de Vinícius de Moraes reflete a complexidade e a fragilidade do amor. O amor é eterno até enquanto dura. O amor é uma experiência que, embora durável, também pode ser marcada por ciúmes e desentendimentos. Clarice Lispector, na obra Amor, aborda temas de amor e paixão. Também destaca a importância da compreensão e da aceitação nas relações amorosas, refletindo a ideia de que o amor não é imutável e pode ser influenciado por emoções e situações. Esses aspectos mostram como o amor pode ser tanto uma fonte de beleza quanto de conflitos. De falar de amor, nosso amor é grande para o Mauro Penedo e o Naldo Trindade, que também acertaram. Mas nós só pagaremos esses prêmios no próximo sábado, que o caixa furou. O caixa furou. Pois é, mestre Orlando, aí nós vimos aqui Iracema, né? Iracema falando nesse tema, né, maravilhoso que nós estamos abordando. Uma obra de José de Alencar, Iracema, a virgem dos lábios de mel e cabelos negros como as asas da graúna. Encanta o português Martim, que se apaixona por ela em meio à grandiosidade da natureza carente. No entanto, seu amor é proibido, pois Iracema é consagrada à divindade Tupã e deve guardar o segredo da Jurava, um licor sagrado. Enfrentando costumes e crenças, os amantes fogem e constroem uma nova vida, defendendo seu amor
e fundando a aldeia Iracema, que se torna símbolo da miscigenação entre índios e portugueses. Na literatura de Umarilândia, temos um conto, um terrível Strass, do nobre acadêmico Ezequias Mesquita da Costa, cadeira número 14, na coletânea em verso e prosa em verso da Academia de Letras Maritubense. Nesse conto, mestre Orlando e Alex, a Dorialva, uma professora do ensino médio, trabalhava de manhã e de tarde em 2 escolas perto de casa e a outra em um município próximo. Marituba também dava aula em Benevides, digamos assim. Trabalhava também dentro de casa, contando com o auxílio de uma empregada doméstica. O marido, Hermenegildo Ambrósio, trabalhava em uma cidade muito distante. Só aparecia algumas vezes aos finais de semana. Olha o amor distante. Aos finais de semana ou quando estava de férias, quando se apaixonava só em férias. Cansava física e mentalmente a professora. Isso em plena pandemia da Covid-19. Não bastasse isso, recebeu a visita para ficar do Dioguinho. O Dioguinho apareceu, amigo de sua mãe Benedita, só que o Dioguinho veio com mais 4 pessoas. E ficaram durante a pandemia na casa da professora Dorialva. Nesse período, a professora Dorialva não teve mais sossego físico e espiritual. Era uma pessoa estressada. Até que um dia, ao chegar da escola, à tarde, não mais encontrou o Dioguinho com a sua turma, com seus 4 irmãos. Respirou fundo, dizendo: ufa, voltou minha liberdade, estou livre. Ora, quem nunca passou por um aperto na vida de Strass? O autor, Dr. Ezequias, finaliza o conto concluindo que realmente o ser humano passa cada momento ou situação que não é fácil. Que cenário constrangedor. Eu, hein? É isso aí. Vai a palavra, mestre Orlando. Pois é, nós vamos rapidinho aqui referenciar o dia 7, próximo passado, que é consagrado a leitura, o Dia Mundial da Leitura, se eu não me engano. E a pergunta que nós fazemos inicialmente o que é um leitor, não é? Então a impressão que fica é quando se fala em leitor, a referência tem que ser ao leitor obviamente, aquele que lê o texto, né? E mais propriamente o texto escrito. Então o leitor seria aquela pessoa que lê o texto escrito. Mas existe o não leitor, né? Seria, por exemplo, uma pessoa analfabeta, né? Que existe. Ela não pode ser um leitor nessa perspectiva que nós abordamos aqui, porque ele não teve a faculdade da leitura, não é isso? Mas ele pode ser um leitor. Nós falamos aqui, presidente, também em leitura de mundo, não é? Então, quando uma pessoa que nunca escreveu nada consegue perceber que a situação dela em relação à família não está boa, ele fez uma leitura, não é? Uma leitura de mundo, uma leitura de experiência vivencial. Mas assim, eu acredito que existem no mundo, Alex, bilhões de livros, né? E aí é o seguinte, o que é um livro? Por que alguém escreve um livro?
Presidente, quando alguém escreve alguma coisa, principalmente quando isso é referendado em um livro, ele escreve com a intenção de atingir as outras pessoas. Ninguém escreve para si. Só se escreve para alguém. Para alguém, não é? Então o escritor ele sempre espera que haja alguém que vá ler o material que ele produziu. Eu sempre imagino quem é que vai ler o que eu produzo. Pois é. Então vejam a importância do leitor. E vejam o que tem de verdade, o que tem de coisas maravilhosas nesses bilhões de livros, né? Então existem pessoas que passam a vida sem nunca ter lido um livro. Isso é uma tristeza muito grande. Tristeza. Né? Mas isso não ocorre, por exemplo, em países desenvolvidos. Então prova que em países desenvolvidos a leitura é muito mais abrangente, exatamente porque as pessoas perceberam que essa prática ela tem tudo a ver exatamente com o desenvolvimento desse país. Então eu queria aqui rapidinho, veja bem aqui, a escrita é tão incrível que era amiga da leitura. Era casada com um lápis que era pai da literatura. Seus filhos eram os livros que cultivavam a cultura. A cultura era uma senhora que casou com o saber. Os filhos eram a escrita, a leitura e o compreender. Namorou com um texto que era difícil de esquecer. A ignorância com inveja queria acabar com o saber. Dificultava muito a leitura, bem na hora de escrever. Mas o saber era mais esperto e fazia tudo compreender. Olha só, né? Um autor, Claudisson Faustino. Eu queria aqui completar aqui com o texto da escritora Rosiana Murray, conhecidíssima. Olha o que ela fala aqui. O leitor é o personagem secreto do livro. Olha só que legal, presidente, né? O leitor é o personagem secreto do livro. Quando você lê, você passa a ser personagem. Isso é verdade. O leitor é o personagem secreto. Você entra no livro. Ela fala secreto porque ninguém considera o leitor como o protagonista, né? É o aventureiro dos mares da palavra. É o descobridor de sentidos escondidos. É aquele que toca a alma do escritor. Olha só, ela está dizendo que o leitor toca a alma do escritor, mesmo sem se conhecerem. Só pelo fato de ler o que ela escreveu, que nós falamos aqui. É aquele que toca a alma do escritor, com seus olhos atentos e suas mãos. O leitor é quem reinventa o livro. Olha que legal, né? O leitor é quem reinventa o livro. Verdade. Cada vez que o abre e o lê, com a força da sua imaginação. Né? Então, Rosiana Murray. É isso que é o leitor. E aqui, presidente, rapidinho, me dê um minuto aí. Olha, vejam bem os benefícios da leitura. Olha só, benefícios da leitura. Eu citei alguns aqui. Beneficia o cérebro. Fortalece funções cognitivas como memória, foco e raciocínio. Aumenta e expande o vocabulário. Verdade. Estimula a criatividade. Reduz o estresse e a ansiedade. Protege contra o declínio cognitivo e doenças neurodegenerativas, criando conexões neurais e mantendo o cérebro ativo e saudável. Promove a empatia. Olha, é muito legal isso aqui. Promove a empatia ao se colocar no lugar dos personagens. O leitor desenvolve a chamada teoria da mente, entendendo melhor os processos mentais e emocionais do outro, no caso das personagens, mas que serve para a sua vida pessoal. Né? Então você, mesmo sabendo que aquela personagem não é real, mas você se identifica, né? Você se identifica no sentido de que você fez muita coisa parecida. Ou você poderia fazer coisas que a personagem fez que você ainda não fez, que fez bem para a personagem, pode fazer para você também, Alex. Proporciona prazer e conforto, porque é uma forma de entretenimento e pode ser refúgio durante momentos difíceis. Olha só, né? O que a leitura promove. E aqui nós falamos muito, presidente, na leitura física do livro físico. Exatamente. Né?
A leitura digital, ela é diferente. Né? A leitura digital é diferente da leitura física. A leitura física, ela se aproxima mais. Né? É o colocar o dedo na língua, né? Molhar de saliva para virar a página. É verdade. É marcar o livro. E outra coisa, o cheiro de um livro novo, né? Olha só que coisa fantástica que o livro digital não tem. Então, exatamente. Viva a leitura, viva o livro, e comemorando o dia 7 de janeiro, que é consagrado Dia Mundial da Leitura. Mestre Orlando, em relação a esse tema, eu vi uma pesquisa ontem que metade dos brasileiros não lê livro. Nada, nunca leiam. 110 milhões de pessoas não leem. Né? Absurdo isso, né? Não leem. Pesquisa. E aí eu pesquisei e trouxe aqui algumas dicas para que seja retomado o hábito da leitura. Primeiro, comece pelos seus interesses. O que é importante para você ler? Quais são as obras que lhe chamam a atenção? Correto. Se você tem interesse no tema, você vai ler, você vai pegar o livro. Presidente, só um adendo aqui. Por exemplo, um pai e uma mãe que percebe que o filho não gosta de ler, mas sabe que é importante. Esse garoto, ele adora futebol. Então ela vai no início, ela vai jogar o Machado de Assis para ele. Ela pode jogar o quê? O abecedário do futebol, do lado do Falcão. Ou então a revista Placar. A revista Placar, que ela trata exatamente daquilo que... Aí depois que ele adquiriu o hábito, aí sim, você vai jogar, né, os autores que você considera mais relevantes. Vai começar a gostar de ler. Sim, correto. Segunda, encare a leitura com prazer, não como obrigação. Estabeleça metas reais. Eu vou ler. O Dom Alberto Taveira Correia, nosso hoje arcebispo metropolitano emérito, ele ensina que se você ler 15 minutos por dia a Bíblia, você terá lido a Sagrada Escritura durante o ano. Reserve alguns momentos do dia ou da noite para ler. Terceiro, substitua o excesso de telas. Passe para as páginas, como o mestre Orlando disse aqui, o livro cheira, você pega no livro de papel, você vive o livro. A marcação, né? É um contraste muito grande entre a leitura digital e a leitura no livro. Vamos ler, minha gente, é espetacular. Eu vinha comentando no Chevette do mestre Orlando a respeito de uma escola que eu vi, salvo engano, na Sacramento, os alunos agarrados com livros, beijando os livros, lendo os livros. Que coisa magnífica. Fantástico isso. Nós estamos trabalhando, eu e o mestre Orlando, a acadêmica Margarete, o acadêmico Heloísio e o acadêmico Edivano, um trabalho sobre a história didática de Marituba. Se Deus quiser, está dando muito trabalho, está me dando muito trabalho, mas é um trabalho maravilhoso, didático para as escolas. Vai ter resposta, né, presidente? Se Deus quiser, se passa o processo de licitação, ele irá para as escolas. Ajuda gramatical. Haver e haver. Haver com H e haver separado. Haver com H é um verbo que indica existir, né, mestre Orlando? Sim. Acontecer ou tempo decorrido. Exemplo, deve haver muitas pessoas escutando o nosso programa. Tomara. Deve haver muitas pessoas escutando o nosso programa. E haver separado. O A, não tem o H. É uma locução que expressa a relação ou afinidade, né, mestre Orlando? Sim. Exemplo, isso não tem nada a ver com você. Por favor, isso não tem nada a ver contigo. Correto. Esse ver no sentido literal, né? O erro, não tem nada a ver o mesmo. erro comum é usar o haver por haver. E o porquê?
Isso aí é o nó, né? Por que com acento circunflexo no é? Utilizado nas frases por quê? Por quê? Porque é usado para indicar a razão ou o motivo de algo, geralmente em perguntas ou explicações. Exemplo: você não veio à festa por quê? Eles desistiram de torcer pelo Paysandu, porque o Pikachu foi pro Remo. Por quê? Eles não desistiram, não. O Paysandu não desiste. Eles desistiram por quê? Escrever bem não é um bicho de sete cabeças. Presidente, é interessante essa questão do porquê. É muito referente. Eu lembro que o primeiro dia de aula no curso de letras na UFPA, primeiro curso que eu fiz lá, uma matéria chamada LPC, que todo mundo faz, inclusive quem quer ser engenheiro faz. É Língua Portuguesa e Comunicação. Eu lembro o nome do professor Orlando Cacique, inclusive meu xará. E a primeira pergunta que alguém fez foi: professor, o senhor poderia explicar? Aliás, o Orlando Cacique era aluno, é outro professor. Você poderia explicar o uso dos porquês? Olha só, né? Primeiro dia de aula da UFPA, do curso de letras. Exatamente. Suas despedidas finais, está acabando o programa. Então, mais uma vez, está agradecendo a atenção e esperamos novamente vocês no próximo sábado, e dizendo aqui pros dois vencedores. Sábado nós pagamos. Sábado paga. A primeira vez que a gente paga retroativamente, né, presidente? Vai com juro. Vai com juro, 60. Um abraço do programa. O meu abraço vai para os empresários Arnoldo. Meu abraço do mestre Orlando e do Alex vai para os empresários Arnoldo Viana, da Norte Francos, e para o Antônio Armando Amaral de Castro, grandes cooperadores da cultura de Marituba. Vai chegando aí o trem formoso, hein? Arnoldo e Antônio. Aquele abraço para Marinês Cunha e Ivane Cunha, filhas do meu inesquecível amigo Vandeco Cunha, irmãs da Ivonete Cunha, esposa do acadêmico Ezequias Mesquita da Costa. Um abraço também para o Aguiar, lá da rua Antônio Falcão. Como é o nome do comércio lá do Aguiar? É Aguiar mesmo. É Aguiar. Só que ele tem que fazer jus parece que não. Rapaz, tu vai ter que pagar o anúncio aqui do comercial. Até agora não ajudou muito, né? Também para o Aguiar, lá no Antônio Falcão, que não perde um programa. Está aumentando o número de ouvintes do programa. Agora, além da Dona Lúcia, do Aguiar, da Ivonete, da Marinês, da Ivone, da Célia, minha grande Célia, ela me encontrou na igreja e disse: olha, eu escuto o programa. A minha grande amiga Célia, irmã do Pirro, o Naldo Trindade, o Mauro Penedo, o Brito lá do Uriboca, Adriana agora, a Célia, que eu acabei de falar na minha amiga Célia, a Adriana, tem agora o Edson lá da portaria da prefeitura. Edson, um abraço para o Edson lá da prefeitura, da portaria da prefeitura de Marituba. Ele mora no Novo Uriboca. Edson. Também para o seu João lá, para o Barnabé, para aquela turma bacana, presidente, isso, lá da portaria. Os que fazem contato, deve ter certeza. O que nós cadastramos. Isso, que escuta, né, mas que... Olha, o doutor Nicodemos vai lá em Belém, escuta o nosso Já tivemos programa. Gente aqui do Nordeste, né? Piauí, Agora temos 12 ouvintes. Até o dia 31 de fevereiro, esperamos chegar mais 20 ouvintes. Fim de programa, agradecemos a sua companhia em mais um encontro literário aqui na Rádio Mari. Que as palavras de hoje sigam iluminando o seu caminho. Até sábado. Lembre-se, quem lê vive mais de uma vida. Quem escreve deixa um rastro de eternidade. Fiquem com Deus e até sábado com o novo programa A Literatura nas Ondas do Rádio. Que a palavra aqui semeada frutifique, que a literatura continue tocando corações e que cada programa seja bênção para quem fala e para quem escuta. Fique com Deus.